Olá, meus amigos, boa noite a todos. Primeiro, uma alegria poder aqui retornar, estarmos mais uma vez aqui, nesse convite. E o César, na prece inicial, coloca então que nós devemos deixar os nossos problemas em casa, aí nós vamos falar de dificuldades. Aí ficou um pouquinho difícil, né? Mas é importante nós olharmos para as dificuldades nossas, compreender que todos nós passamos dificuldades, todos nós somos chamados a vivê-las, e por isso é tão importante compreender o que ela significa para nós. Aonde nós encontramos dificuldade? Porque às vezes nós vamos vivendo as dificuldades e nós não paramos para olhar os tipos de dificuldade, em quais departamentos elas estão, em que modo nós vamos identificando. Então, se nós estamos aqui a buscar compreender o progresso, compreender o avanço espiritual, somos nós chamados, primeiro, a entender tudo aquilo que passa por nós, através de nós. Quando pensamos em dificuldade, podemos pensar em problemas também, em obstáculos que impedem o nosso avanço. Não é mérito de ninguém ter dificuldade, e não tem quem não o tenha. Aquele que busca olhar na consciência íntima e não encontra dificuldade, talvez esteja caminhando por caminhos sombrios, se afastando, se distanciando, porque o Evangelho, o próprio Cristo, caminhou e passou com muita dificuldade a nos mostrar que esse é o caminho, que nós passaríamos por momentos desafiadores. E cá estamos, tanto o mundo quanto no campo íntimo, tanto a olhar as dificuldades que nós encontramos fora de nós, quanto a olhar as dificuldades que estão dentro de nós. Por isso, quando vamos analisar as dificuldades, quando vamos analisar os problemas ou os empecilhos do dia a dia, nós precisamos compreender primeiro qual é a origem. Porque as dificuldades, os desafios, as doenças, os problemas do dia a dia, eles não são a causa, eles são a consequência. E aonde estaria a causa? Quando nós vamos buscar, há uns 45 anos atrás, mais ou menos, um psiquiatra vai sugerir que analisemos então a base, os conceitos da própria saúde, convidando então a biomedicina ou a própria questão da saúde mental a olhar por parâmetros antes não olhados. Hoje nós enxergamos isso caminhando com a ciência, a não mais olhar os problemas ou as doenças de um olhar médico, de um olhar clínico, mas a expandir um pouco mais o nosso entendimento. Ele vai nos convidar a olhar o que nós chamamos da base biopsicossocial. A dizer que nós encontraremos problemas nas questões biológicas, a respeito das doenças, que diz respeito ao próprio organismo, a questão celular. Também encontraremos problemas psicológicos, a falar dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas tentações, das nossas crenças limitantes que ainda trazemos. E o social a dizer que também temos problemas quando estamos inseridos na sociedade. Problemas em casa, familiar, na rua, no trabalho, por questões financeiras, aonde nós moramos, a região em que nós estamos, com quem nós estamos. Nós vamos entendendo então que os problemas ganham uma dimensão muito maior. Antes nós olhávamos para eles não com tanta importância e não a compreender o porquê nós estamos a falar dessas divisões. Mas fato é que a doutrina espírita nos convida a olharmos com os olhos espirituais, a acrescentarmos não apenas a questão biológica, psicológica ou social, mas também as questões espirituais. A compreender que tudo aquilo que estamos vivendo é porque temos feito escolhas, porque somos espíritos que existimos. Se existimos, nós então estamos agora a colher aquilo que plantamos lá atrás.
E a pergunta que nos fica, a dificuldade, a doença, as preocupações, a própria questão da saúde mental que preocupa tanto a área médica, qual é a razão? Qual é a causa? Como nós devemos ter um olhar mais profundo, a compreender que se nós somos cristãos, se nós já ganhamos a confiança em Deus, nós já sabemos que Deus é bom, que Deus é justo. Então, será que quando nós olhamos a dificuldade de um e olhamos a dificuldade do outro, naquela dificuldade um pouco mais intensa, será que Deus tem jogado dados ou tem, por acaso, escolhido aleatoriamente qual vai viver tal dificuldade? Ou será que existe uma lei maior que nos convida a olhar que todos nós estamos mergulhados e nós somos responsáveis justamente por aquilo que temos vivido? O Livro dos Espíritos vai nos trazer muito bem desenhado, muito bem exemplificado, desde a nossa criação. Desde quando fomos criados por Deus, todos nós, no mesmo ponto de partida, simples e sem conhecimento. E nos convidou a viver por dificuldades, por obstáculos, a fim de podermos avançar, a fim de podermos buscar a perfeição que nos é permitida, a fim de melhorarmos. Mas nos diz que nós precisaríamos viver as vicissitudes, sofrer as vicissitudes, as mudanças de direção que a vida nos convida, para podermos estagiar e aprender nessas dificuldades. E nós nos lamentamos, nós fugimos, nós queremos não olhar para elas, nós achamos que a do vizinho é pior. E nós não damos conta que somos responsáveis por todas as dificuldades que nós estamos passando. Por isso, quando você falou no começo as suas dificuldades, de fato, são as suas. Porque cada um vive a sua, diante das escolhas que tem feito ao decorrer da existência espiritual. Dentro dessa lei divina, dessa engenhosidade que é a vida que Deus nos coloca, Ele também nos convida a estarmos agora habitando um corpo, o corpo material. E assim o sendo, na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele também vai nos trazer, Kardec, através dos Espíritos, qual a importância da encarnação. Por que é que nós precisamos encarnar? Porque nós precisamos progredir e avançar. Para uns, missão. Para outros, expiação. Para outros, provas. Então, nós estamos inseridos nesse sistema engenhoso a nos convidar a olharmos para as nossas atitudes a partir do agora, para podermos amenizar as nossas dificuldades no futuro. Mas e quando nós não nos ajustamos, ou quando nós nos equivocamos nas escolhas? Quando nós tínhamos que fazer uma coisa e fizemos de forma errada? Será que nós vamos receber a condenação? Será que de fato haverá um dia em que seremos julgados? Sabemos que não. Se nós somos espíritas e trabalhamos na continuidade do Espírito, vivi, vivo e viverei, como Caibar nos trouxe, porque somos imortal, Deus nos entrega a ferramenta da reencarnação, questão 167 do Livro dos Espíritos, a fim de que nós possamos ajustar ou expiar aquilo que no passado deixamos por fazer. Se fizermos coisas que não deveríamos, estamos cá colhendo isso agora, tendo a oportunidade de estarmos na carne, mais uma vez, nesse presente divino que Deus nos fornece, o corpo material, a corrigirmos as experiências do passado. Vamos percebendo então que as dificuldades que antes se apresentavam muitas vezes de modo desesperador a alguns corações, não mais se fazem desesperados. Porque existe o porquê.
Existe o como, existe o para quê. E existe uma lei universal que está no controle de tudo. Existe um Pai bondoso que entende o que nós temos que viver ou experimentar. E aí somos então chamados agora a olhar no local onde nós estamos agora. Encarnados na Terra, a Terra como sendo a bendita escola que nós tanto falamos na doutrina espírita. E o que é que nós aprendemos enquanto matriculados na escola? Se olharmos nós para o sistema educacional, se olharmos nós para a própria escola, o que as crianças, o que nós aprendemos, para que serviu a escola? Se a Terra é essa escola bendita, nós aqui estamos para aprender. Por isso, cada um vive a sua dificuldade, cada um vive o seu momento, cada um vive a sua série. A começarmos pelas séries iniciais, a aprendermos tarefas mais simples, e essas tarefas vão dificultando. Somos nós convidados primeiro a aprendermos a falar e a escrever, depois as questões de matemática, de física, química, história. Vai dificultando. E já pensou se na escola, a cada nova lição, se a cada novo aprendizado, os alunos se colocassem a chorar? Se os alunos se colocassem a lamentar, a se rebelar, ao invés de prestar atenção na matéria, desviar o olhar para outras coisas, será que eles conseguiriam passar de ano? Então nós temos que perguntar a nós agora. Aqueles sentimentos mais difíceis que rodeiam o nosso coração, aquelas tristezas que impedem muitas vezes de caminhar, de nos aproximar, ou até pelas questões da própria saúde. Como nós temos lidado com tudo isso? Se nós olharmos mais uma vez para a própria escola, com toda certeza o aluno não gosta da matéria. Nós não gostávamos, pelo menos eu não gostava. Mas hoje nós percebemos que se faz necessário passarmos, de fato, a série. Passarmos aquele estágio, passarmos por aquela situação. E qual é a forma que a escola utiliza para verificar se de fato o aluno já está preparado para mudar de série, para passar de ano? São as provas, são os testes, são os desafios. Então, quando nós olhamos por esses desafios que a vida vai nos colocando, nós sabemos como funciona. Nós já passamos por coisas simples que nos fazem ligar a como funciona a lei divina. A não mais queremos fugir da escola, a não mais nos portarmos como alunos rebeldes, mas a sermos alunos honestos, sinceros com aquilo que temos recebido como oportunidade bendita. Porque as dificuldades, se bem analisadas, elas não são ruins. Elas só estão medindo se nós já temos capacidade de avançar ou não. O problema é que nós estamos querendo evitá-las, nós estamos querendo não olhar para elas e queremos passar de ano. Nós queremos faltar da aula e nós queremos passar como sendo os melhores alunos. Nós queremos ignorar aquilo que temos sentido, nós estamos forçando o próprio corpo diante das dificuldades orgânicas e biológicas, porque nós não temos coragem de olhar para os nossos compromissos espirituais. E aqui talvez seja a maior dificuldade nossa. Olharmos dentro daquilo que temos vivido, daquelas situações que somos nós chamados a viver. Hoje, o nosso presente. Será que nós teremos coragem de olhar para dentro de nós, ativando, trazendo a consciência que nós já temos essa capacidade? E imaginar o porquê é
que aqui estamos vivendo e passando tudo que estamos passando? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Falava com a minha mãe no final de semana, ela tem uma prótese, né, femoral, e até uma dor terrível, desde seus 20 e poucos anos. E ela sofre muito com isso, mas nunca se rebelou, sempre aceitou. Mas esse final de semana, ela se dirige para mim e vai dizer: filho, eu tenho vergonha do que eu fiz na vida passada. Eu nem sei o que é, mas pela dificuldade que eu tenho, com toda certeza as causas são lá atrás. Já mostra um espírito que começa a despertar para aquilo que tem vivido no presente, como sendo as sementes do passado. Que já coloca a reparar aquilo que lá atrás quis evitar. Porque o livre-arbítrio é uma ferramenta muito bendita, que nos permite a liberdade, nos permite fazer, nos permite tomar decisões. Mas o livre-arbítrio também é um fator complicador. Porque nós vamos fazendo e vivendo a vida sem pensarmos, sem raciocinarmos, sem trazermos para dentro do nosso compromisso espiritual, porque somos espíritos, estamos na carne, mas nós não vivemos pelas coisas do mundo, só estamos no mundo para aperfeiçoarmos as coisas do Espírito. E Deus nos submete a situações quantas vezes fizer necessário, para que possamos aprender, para que possamos alcançar a proximidade dEle. Lembro-me aqui no capítulo 4 do livro Pai Nosso, que a nossa querida Meimei nos traz. Ao olharmos o próprio Pai Nosso, onde ela vai decorrer sobre a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso que nós tanto falamos, que seja feita a vossa vontade. E depois nós vamos reclamar. E depois nós vamos achar que Deus tem equivocado. Mas nessa lição 4, que traz o título Serviço da Perfeição, quem é que tem a capacidade de ser perfeito? Deus. Então, a analisar o título que ela nos traz, serviço divino, serviço de Deus, a engrenagem das leis divinas. Lá ela vai contar uma história onde existia um oleiro que fazia vasos, né, de cerâmica, mas que ele era muito conhecido, muito famoso, tinha muitas pessoas à sua volta, muito querido. Mas que ele adoeceu com o tempo, justamente por ficar muito em contato com o forno, com alta temperatura. E ele não mais podia, então, trabalhar no forno, não mais podia fazer a sua profissão. E ele foi ficando doente, teve que se afastar, percebeu que as pessoas que ali estavam com ele não traziam um sentimento verdadeiro, também se afastou dele. E ele começou a passar por dificuldades financeiras. E começou a ter que pedir a viver da caridade do outro, a pedir a caridade na rua, a esmola propriamente dita. Um certo dia, ao atravessar a rua, ele cai, machuca e se coloca a ficar acamado. Não conseguia mais andar. E as dificuldades foram piorando. Começou então a ter falta de recursos mesmo. Não conseguir comer, se alimentar. E um dia ele se colocou então a fazer uma prece. A questionar a Deus por que é que ele estava passando por toda aquela situação. No meio da prece, assim como nós muitas vezes, ele dormiu e não terminou a prece. Mas um anjo veio ao seu encontro. E dentro da doutrina espírita, vamos pensar num amigo espiritual, próximo, veio ao seu encontro e veio responder a pergunta. Mas disse que só responderia a pergunta depois de levá-lo a um passeio. E em sono, né, como espírito, ainda ligado ao corpo, mas como espírito, esse anjo o leva justamente até o forno em que ele trabalhava. E vai mostrar alguns vasos, algumas peças que trazia ali. E pergunta para ele como é que ele conseguia fazer peças tão belas, peças tão bonitas, que eram verdadeiras obras de arte. Ele, todo alegre, todo entusiasmado,
vai dizer ao anjo que é justamente porque ele havia conseguido ter o domínio do fogo, que ele fazia a peça, modelava a peça e colocava no forno quantas vezes fosse necessário, até que a peça de fato conseguisse chegar à perfeição, a beirar a obra de arte. O anjo então agradece a oportunidade, retorna com ele e ao chegar, mais uma vez na sua casa, vai dizer: Deus também é assim. Nos coloca por diversas vezes no fogo da vida, na chama da vida, a fim de que nós possamos buscar e alcançar a perfeição. Por isso nós temos que entender que essas dificuldades são ferramentas que o alto coloca a cada um de nós no nosso caminho para alcançarmos essa perfeição, para sermos essa obra de arte diante de Deus. Mas como nós temos nos posicionado diante dos desafios da vida? Com coragem ou com covardia? Com covardia, nós reclamamos, nós fechamos os olhos, nós fingimos que está tudo bem, que nós não temos que fazer nada como espíritos, que nós já estamos quase na condição pura. Só temos que ir lá no centro espírita uma vez ou outra, assistir uma palestra, tomar um passe. E que mentalmente, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, está tudo equilibrado. É assim que nós agimos quando nós nos colocamos como covardes. Ou então nós vamos agir de forma corajosa. Aliás, essa mensagem é trazida no livro Coragem, de Chico, através de Emmanuel, que traz o mesmo título, Tuas Dificuldades. A coragem é quando nós olhamos para o problema, identificamos o problema. Porque o primeiro passo para nós conseguirmos solucionar o problema é aceitarmos o problema. Nós só conseguimos nos curar de uma doença se nós acreditarmos que existe a doença. Porque senão nós nem tratamos. Nós nem vamos atrás. Parece algo natural, mas quantas pessoas desencarnam porque não acreditavam ter ou não se cuidar e quando foram convidados a se cuidar. Estamos falando de doença do corpo, mas também transferimos isso para as doenças da alma. Estamos todos nós cheios, porque o Cristo falou que não veio para os sãos, veio para os doentes. Então prefiro eu imaginar que eu sou doente, porque pelo menos o Cristo veio por mim. Porque se eu imaginar que eu já sou são, então eu não tenho nada que olhar no Cristo. Não tenho que trazê-los como sendo de fato o modelo, como sendo o reflexo. Mas a coragem é quando nós nos colocamos a identificar as dificuldades como sendo bênçãos divinas, a olharmos com paciência, como a própria Joana nos coloca no capítulo do Evangelho, a termos paciência. Que as dificuldades da vida, que os empecilhos da vida, que a dor da vida, como ela nos coloca, de fato são presentes que Deus tem colocado aos seus eleitos. Eleitos somos nós porque fomos criados. Todos nós que fomos criados somos escolhidos de Deus. Que nós não podemos nos afligir diante das dificuldades, mas ter paciência. Paciência que nós sabemos ser a ciência da paz, mas é estar em paz, pois estarmos cientes do que nós temos ainda que corrigir na nossa rota. Mais uma vez, nós trazemos a tranquilidade de quem tem caminhado de forma corajosa diante dos obstáculos da vida, porque esse é o convite que nós temos que ter diante do que a doutrina espírita nos abre. Encontrarmos o consolo, mas encontrarmos a coragem de forma consciente podermos avançar.
podemos progredir. Porque temos progredido? Temos. Mas de forma consciente? Não. E talvez esse seja o maior desafio de nós como espíritos, compreender o que é que nos propulsiona ao avanço. Quais são as válvulas, quais são as ferramentas divinas que nos convida a progredirmos e a melhorarmos, a avançarmos. Nem que por vezes tenhamos nós que nos recolher um pouquinho, pensar um pouquinho, buscar as bases e voltarmos de novo ao bom combate, ao bom ânimo. Porque se pensarmos em nós como uma embarcação no meio do oceano, quando as ondas começam a ficar altas demais, o que nós devemos fazer? Ficar enfrentando as ondas, rebatendo as ondas? Ou devemos nós nos distanciar um pouco, buscar a margem, aguardar as coisas acalmarem um pouquinho e depois nós seguimos viagem? Se estamos nós diante do oceano da evolução, por que estamos tão afoitos com as coisas do mundo, se nem aqui nós ficaremos? Por que não termos a paciência diante dos problemas legítimos, a compreendermos que, bem analisado, temos muito mais bênçãos do que dificuldade em nossa vida? Muito mais bênção do que dificuldade. Somos um vaso que Deus tem cultivado e colocado as virtudes e nos convidado, de fato, a sairmos a semear, a trazermos a nossa luz aonde ainda há trevas. Não é isso? E mais uma historinha que, através de Hilário Silva, Chico nos traz também, que vai trazer um bom espírita que há mais de 20 anos já estava na doutrina, com afinco, com vontade, com coragem. Nós vamos entender também a importância do direcionamento nessa história que Hilário Silva nos traz. É a história de Frederico Dávila. Há 20 anos na doutrina, estudando, sabia todos os livros, sabia o Evangelho de cima a embaixo, falava dos ensinamentos, questão por questão. Toda noite ele ia nas reuniões, não perdia uma palestra, uma preleção. Dedicado à caridade, ajudava a todos que podiam, mas tinha um defeito: muito apressado. Assim como nós, muito apressado diante da vida, conectado a tudo, menos aquilo que fazia naquele momento. E não somos assim? Uma mensagem chega aqui, uma notificação chega lá, outra pessoa quer falar com a gente, a rede social nos chama, o e-mail, e vai, nós vamos nos sufocando. Assim também era ele, muito apressado até no caminhar. Os amigos já haviam dito a ele que ele precisava diminuir um pouquinho o seu ritmo, começar a caminhar mais lentamente, a observar as coisas do mundo, para não se equivocar. Os próprios amigos da doutrina também já haviam solicitado que ele diminuísse o ritmo, porque ele estava a influenciar o meio, porque nós também influenciamos. Somos influenciados e influenciamos. Nas reuniões mediúnicas, onde os espíritos vêm a trazer a mensagem, os próprios espíritos já haviam pedido para que ele diminuísse, para que ele tivesse mais calma diante da vida. Mas tudo em vão. Certo dia, ele ficou a trabalhar até mais tarde no escritório, numa hora mais elevada. E ao finalizar o expediente, se coloca a ir para casa. Quando chega em casa, abre a porta e olha à frente, passa a primeira sala. Na segunda sala, ele dá de frente com um vulto. Ele, com medo, vai para a direita, o vulto também vai à direita. Ele corre para a esquerda, o vulto corre para a esquerda. Ele logo pensa, ou é espírito ou é ladrão.
Ele fala, eu vou na direção dele, porque se for ladrão, ele corre. E ele dá um passo, esse vulto vem na sua direção. Desesperado, ele sai da casa dele, tropeça, cai na jardineira e quebra a perna. Faz um escarcéu, uma gritaria, os vizinhos todos vêm até ele, levam ao hospital. Horas depois, a sua família chega no hospital. Então, tudo aquilo iria ser revelado. Naquele dia era o seu aniversário, que ele havia esquecido. E a família tinha preparado uma festa surpresa, convidado alguns amigos, e tinha afastado os móveis para melhor receber todos ali na sala. Mas como ele se estendeu no expediente, nós estamos falando de uma história lá atrás, não tinha telefone, não tinha WhatsApp. A família e os amigos foram até ele no trabalho dele, para fazer uma surpresa para ele no trabalho. Mas ele já havia saído para ir para casa. Ao chegar em casa, ao invés de acender a luz, com calma, olhar tudo o que estava acontecendo, ele passa pela primeira sala e dá de frente com o espelho da outra sala. E o reflexo que ele encontrara era ele mesmo. O vulto não passava do reflexo dele no espelho. Que se ele tivesse calma e paciência, tudo teria sido diferente. Ele não teria se machucado, não estaria passando por uma dificuldade agora física. E somos nós convidados a trazer essa história para o dia a dia. Quantas vezes temos passado pelas situações com a luz apagada? Ao invés de acendermos a luz que já trazemos, a consciência, e a olharmos tudo aquilo que está à nossa volta. E se nós tivéssemos tranquilidade e encarássemos as nossas obrigações espirituais, tudo se mostrava claramente para nós. Que até os grandes desafios da vida, as grandes provações, não seriam surpresa para nós. Porque Joana nos coloca, no final desse item do capítulo, sede pacientes, sede cristãos. Isso resume tudo, ela nos coloca. A paciência resume tudo. É a ciência de tomarmos ciência da situação, de tomarmos ciência daquilo que chega até nós para estarmos em paz, de consciência tranquila. Mas não cruzarmos os braços e não imaginarmos que os problemas vão embora sozinhos. Porque não é à toa que o Cristo, ao desencarnar, ele nos deixa com os braços abertos e não com os braços cruzados. Que devemos estar abertos a todas as situações e que até aqueles que nós achamos que são nossos inimigos, contrários a nós, ou que estão em cargos difíceis da nossa vida, um chefe, um patrão, algum parente, ainda mais se for um parente da família de quem nos acompanha, né? Nós vamos percebendo que aí nós encontramos os verdadeiros instrutores, os verdadeiros professores da vida, que vão nos ensinando pela lei de sociedade a aprendermos com o outro, mas também a ensinar. A ensinar como Pestalozzi, da qual Kardec foi discípulo, tão bem colocou. Não ensinar apenas pela teoria, mas ensinar pelo amor. O amor que liga o educando àquele que educa. Porque esse é o nosso papel. A entendermos as dificuldades como sendo oportunidades. De estendermos as mãos. De compreendermos o nosso papel. E muito mais do que isso, de lembrarmos que nós não estamos sozinhos. Achamos que nós encarnamos como espíritos, que deixamos o espírito, assumimos um corpo e estamos caminhando pelo mundo. Nós ainda somos espíritos e seremos por toda a eternidade. Por isso a importância de olharmos o que fomos, o que somos e o que seremos. Porque o dia de amanhã está sendo cultivado no hoje. A lembrarmos que temos sobre nós
uma equipe espiritual que nos tutela, que nos convida a encontrar, diante do conhecimento da doutrina espírita, o consolo, o conforto. Mas nós temos passado pela doutrina e esquecido até do consolo. E vamos falar, mas a doutrina não consola. Nós temos ido contrários, né? Nós temos tomado decisões contrárias. O guia fala para nós irmos por aqui, nós estamos indo por lá, nós vamos estar perdidos. Mas que compreendamos, então, trazendo aqui ao final, que nós não estamos abandonados nesse oceano da vida. Se nós buscarmos no capítulo 6 o Cristo Consolador, e é esse o consolo, e é esse o conforto, lá no advento do Espírito da Verdade, o próprio vai nos dizer isso. Para que nós não tenhamos medo, que nós não estamos abandonados. Como ele nos coloca, vossas almas não estão abandonadas, não estão esquecidas. E nós imaginamos estar sozinhos no problema, vivendo o problema sozinho. E se tivermos que chorar, que choremos. Porque o choro no Monte das Oliveiras foi um choro sagrado. Porque com toda certeza os anjos virão a enxugar as nossas lágrimas. Os bons amigos, os benfeitores enxugarão as nossas lágrimas, nos dando coragem para seguirmos. Mas precisamos querer. E ele vai dizer, eu, o jardineiro divino, os cultivo no silêncio do vosso pensamento. Então que saibamos, diante das dificuldades da vida, por vezes, silenciar. Temos a calma e a paciência de olhar as entrelinhas das dificuldades, para que possamos ganhar coragem de progredir e avançar, mas não de forma aleatória, de forma consciente. Porque Kardec nos coloca: viver, morrer, renascer, progredir, tal é a lei. Muito obrigado. Boa noite a todos.